Hoje, vamos entrar num retrato documental da alma de Davi a partir de 4 visitas que mudaram sua história e revelam, com precisão cirúrgica, a diferença entre culpa e responsabilização. Você que ama estudos bíblicos profundos, já aproveita e se inscreve agora. Ative o sininho e deixe um Eu Escolho a Responsabilidade nos comentários para fortalecer a nossa comunidade cristã, porque este vídeo vai confrontar, consolar e apontar um caminho sólido para recomeçar. Não se trata de um personagem distante. As mesmas portas que se abriram no palácio de Davi se abrem, todos os dias, no coração de cada um de nós. Primeiro, a visita da eleição. Quando o profeta Samuel chega a Belém, a casa de Jessé, e unge o caçula, um pastor de ovelhas, como futuro rei de Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. É o toque do propósito. A mão de Deus separa Davi e declara destino. Em seguida, uma visita que fere. Mensageiros enviados por Saul cercam a casa de Davi com ordens para matá-lo, e Mical, sua esposa, o faz fugir pela janela, lembrando que, entre promessas e coroas, há perseguições, perdas e noites insones. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo 11. A terceira visita não vem com trombetas, vem como um viajante faminto, imagem usada por Natã na parábola, que bate à porta do coração e exige alimento proibido. É a hora em que a tentação procura mesa posta. Se Davi se servisse daquilo que Deus não aprovou, o nome do Senhor seria profanado. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 4. E então chega a visita que fere para curar. O profeta Natã denuncia o pecado, não para destruir o rei, mas para reconduzi-lo ao arrependimento, lembrando que Deus perdoa, mas não suspende as consequências da semeadura. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos 9 a 10. Segunda carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Este documentário vai costurar essas 4 portas abertas: eleição, perseguição, tentação e confronto, para mostrar que a santidade não é ausência de quedas, e sim presença de levantamentos. Veremos Davi sair do pó, se lavar, se ungir, trocar de roupa, adorar e voltar a viver o propósito, inclusive a consolar Batseba e receber, do próprio Deus, a promessa que floresce em Salomão. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Antes de seguirmos, comente qual dessas visitas descreve sua estação atual, a promessa que chegou, a perseguição que oprime, a tentação que insiste ou o confronto que chama ao arrependimento. Sua resposta vai ajudar a moldar os próximos capítulos e fortalecer irmãos e irmãs que precisam exatamente desta palavra hoje. Agora, imagine a poeira de Belém levantando enquanto os passos do profeta se aproximam da casa de Jessé. Ninguém avisa Davi, o caçula, porque ele está no campo, entre o cheiro da lã e o som do vento no pasto. É nesse contraste, entre o anonimato do curral e a solenidade do altar, que o propósito se revela. O profeta não erra a porta, e Deus não erra o endereço do chamado. Então perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa até que ele venha aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Esta visita funda uma identidade. Davi é visto, trazido para dentro e ungido no meio dos irmãos. E a unção, mais do que um rito, é uma convocação para a responsabilidade. O óleo sobre a cabeça não é um perfume de vaidade, é um peso de missão que pede caráter, disciplina e perseverança. Há aqui um princípio-chave. Propósito divino não elimina processo humano. O mesmo Deus que separa Davi para reinar o mantém por um tempo entre harpa e rebanho, formando nele musculatura emocional, coragem espiritual e excelência prática. A visita de Samuel corrige a lógica da aparência e inaugura a lógica do coração. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. E isso redefine como avaliamos currículo, reputação e competência. Em termos de vida prática, isso significa que sua história não está limitada pelo rótulo que deram a você na juventude, pelo salário que você tem hoje ou pelo endereço onde mora. Quando a unção te encontra, o cotidiano vira treinamento, e cada tarefa simples se converte em ensaio para o destino. Mas atenção, a visita da eleição exige uma resposta madura.
Não basta dizer eu fui escolhido. É preciso sustentar a escolha com fidelidade em tarefas pequenas, com excelência silenciosa e com uma espiritualidade concreta que transforma devoção em decisões diárias. É aqui que nasce o Davi que toca para acalmar tormentas, que observa lobos e ursos para aprender estratégia, que aprende a esperar sem se corromper. Há visitas que mudam o rumo de uma vida. Algumas trazem promessas, outras trazem destruição. E entre todas as visitas que Davi recebeu, nenhuma foi tão silenciosa e tão mortal quanto a do viajante. Esse visitante não veio com exércitos, nem com ameaças. Ele veio disfarçado de desejo. É por isso que o profeta Natã, ao confrontar Davi, usa uma parábola simples, mas cheia de camadas espirituais. Chegou um viajante à casa de um homem rico, e este não quis tomar das suas ovelhas nem dos seus bois para dar de comer ao viajante que viera a ele. Tomou, porém, a ovelha de um homem pobre e a preparou para o visitante que viera, segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 4. Esse viajante não é uma metáfora qualquer. Ele representa o próprio Satanás, o inimigo das almas, que peregrina pela terra, faminto, buscando a quem possa devorar. O livro de Jó nos dá a chave. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 7. Esse é o mesmo espírito que chega à casa de Davi. Satanás está à procura de uma brecha, de um coração cansado, de um servo distraído. Ele não bate à porta de quem está em guerra, mas de quem abaixou a guarda. Davi, no tempo em que os reis iam à batalha, escolheu ficar no palácio, segundo o livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. A ociosidade do corpo se tornou o campo de batalha da alma. Foi ali, no silêncio das sacadas, no conforto do poder, que o viajante encontrou espaço para falar. O mal sempre se apresenta como uma visita inofensiva. Ele não chega como inimigo, mas como um hóspede que pede um copo d'água. E quando entra, exige o banquete. Satanás não se alimenta de alegria, mas de transgressão. Ele não deseja o que é seu, deseja que você toque no que é de outro. A fome dele é pela desobediência, porque é na desobediência que o nome de Deus é desonrado. Davi tinha esposas, honra e riqueza, mas o viajante sussurrou: Olhe mais uma vez. E quando Davi olhou, o mal já havia se assentado à mesa. Essa é a estratégia do inimigo. Ele visita o coração com um pensamento e se encontra espaço, transforma o pensamento em vontade e a vontade em ato. A narrativa espiritual é exata. O viajante chega com fome e Davi o alimenta. Ele entrega o que é puro para satisfazer o que é impuro. Alimentar o viajante é oferecer ao mal o que só pertence a Deus: a fidelidade, a integridade, a reverência. O pecado de Davi começa antes do adultério, começa na conversa que ele permitiu ter com o visitante. O mal não exige força, exige permissão. Satanás não pode invadir o coração de um justo, mas pode convencê-lo a abrir a porta. O próprio apóstolo Pedro explica: Sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. E foi exatamente isso que aconteceu. O viajante rondava o palácio de Davi, e quando percebeu a janela aberta, entrou. O desejo carnal se tornou cobiça, a cobiça gerou o pecado, e o pecado, consumado, gerou a morte, exatamente como Tiago descreve. Cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. O viajante continua visitando lares e corações até hoje. Ele bate à porta do casamento, disfarçado de ressentimento. Ele visita o coração de líderes, travestido de vaidade. Ele chega aos lares pela tela do celular, pela indiferença espiritual, pela comparação. E cada vez que ele encontra uma alma disposta a dialogar, ele se senta, se alimenta e deixa o mesmo rastro que deixou na casa de Davi: vergonha, culpa e afastamento da presença de Deus. Contudo, o mesmo Deus que permitiu a visita também preparou o antídoto. O mal veio, mas o profeta virá. O inimigo se assentou à mesa, mas o Espírito Santo ainda fala. E mesmo quando o pecado é grande, a graça é maior.
Porque a história do viajante não termina com o banquete do pecado, mas com o confronto do profeta e o arrependimento do rei. Davi cairia, sim, mas também se levantaria, não porque era perfeito, mas porque aprendeu a reconhecer quando o visitante era o mal. Que este capítulo sirva de alerta. O inimigo não precisa de permissão para visitar, mas precisa de consentimento para ficar. Feche as janelas da alma. Guarde os olhos, os ouvidos e os pensamentos. Quando o viajante chegar, que ele encontre sua casa cheia, cheia da palavra, cheia de oração, cheia de propósito. Porque o mal não se alimenta onde Deus é o anfitrião. Há momentos em que o silêncio de Deus é interrompido por uma visita que fere, não para punir, mas para curar. Depois que o viajante do mal deixou sua marca no palácio de Davi, o rei tentou seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Casou-se com Batseba, tomou posse da mulher de Urias e tentou encobrir o escândalo. Mas o Deus que Davi servia era o mesmo que sondava corações, e o pecado encoberto jamais escapa do olhar divino. Então o Senhor enviou Natã a Davi, segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Essa simples frase carrega o peso da misericórdia e da justiça. Deus poderia ter enviado a espada, mas enviou o profeta. Natã entra no palácio não como bajulador, mas como mensageiro do céu. Ele não acusa de imediato, ele conta uma história, uma parábola, uma armadilha santa. Ele descreve um homem rico e um homem pobre. O pobre tinha uma ovelhinha que dormia em seu colo, e o rico, cheio de bens, tomou a ovelha do pobre para servir a um visitante. Davi, inflamado por um senso de justiça, sentencia o homem na parábola à morte. E então o silêncio cai. Natã ergue o olhar e diz: Tu és esse homem, segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 7. É o instante em que a máscara cai, o coração é exposto e o rei é reduzido a pó. O confronto de Natã não é para humilhar, mas para restaurar. Ele fala como instrumento de um Deus que não quer perder Davi para a culpa, mas também não quer poupá-lo das consequências. É por isso que o profeta diz: Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo que é mal diante dos seus olhos? A ti foi dada a casa de teu Senhor. E se isso ainda fosse pouco, eu te acrescentaria muito mais. Mas, por teres desprezado o Senhor, a espada nunca se apartará da tua casa, segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículos 9 e 10. Aqui está o ponto central da teologia do confronto. Perdão não cancela a consequência. O arrependimento restaura a comunhão, mas não apaga a colheita das sementes que foram plantadas. Davi entende, e quando entende, não discute, não justifica, não transfere. Ele apenas diz: Pequei contra o Senhor, segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Essa confissão curta, porém sincera, é o início do recomeço. Deus perdoa o rei, mas a espada permanece. O filho nascido do pecado morre. O lar se divide. A dor se instala. E, ainda assim, o amor divino permanece sobre ele. Esse é o mistério da graça. O mesmo Deus que disciplina é o Deus que sustenta. Ele não ignora o erro, mas também não descarta o pecador. Natã representa a voz do Espírito Santo, que ainda hoje visita corações endurecidos, não para destruir, mas para abrir feridas que possam ser curadas. O pecado precisa ser exposto para ser curado. A verdade precisa ser dita para que a graça opere. O confronto é um ato de amor, duro, sim, mas necessário. No coração dessa cena, há uma lição sobre responsabilidade. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não porque não pecou, mas porque soube se quebrantar. O culpado foge da verdade, o responsável se ajoelha diante dela. O confronto de Natã nos ensina que o verdadeiro arrependimento não é emoção momentânea, é decisão de mudança. O arrependido não chora apenas, ele muda o caminho. E há algo ainda mais profundo nesse episódio. Deus decide perdoar Davi, mas também decide não retirar a espada de sua casa. Ele quer que o rei viva, mas quer que o rei aprenda. Porque há coisas que só se aprendem convivendo com as consequências. O perdão limpa o coração, mas as marcas permanecem para lembrar que o pecado tem custo. O Espírito de Deus não protege Davi das dores, protege da ruína espiritual. Quando Natã sai do palácio, Davi fica sozinho, cercado pelo eco das palavras divinas. O rei que matou os gigantes agora precisa vencer o maior inimigo de todos, a si mesmo. E essa luta,
Diferentemente das anteriores, não se vence com espada, mas com joelhos dobrados. Ele vai escrever mais tarde no Salmo 51: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Livro dos Salmos, capítulo 51, versículos 10 e 11. Essa é a verdadeira vitória de Davi. O homem que caiu por alimentar o viajante agora se levanta por ouvir o profeta. O mesmo Deus que viu o pecado é o que aceita o arrependimento. E, no fim, o confronto se torna o maior ato de amor. Há um silêncio pesado no palácio de Davi após a saída de Natã. Aquele que foi ungido para reinar sobre Israel agora enfrenta a mais dura das realidades. O perdão de Deus não cancela as consequências humanas. O profeta já havia dito: a espada nunca se apartará da tua casa, segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 10. E essa sentença se cumprirá em cada geração do rei. O pecado foi pessoal, mas a colheita seria familiar. E é nesse ponto que a narrativa bíblica se transforma em uma lição universal. O erro de um homem pode ecoar em todos os que o cercam. Logo, as consequências começam a se manifestar. O filho gerado da união com Batseba adoece gravemente. Davi se prostra no chão, jejua, veste de pano de saco, ora e clama por misericórdia. Ele sabe que Deus é bom, mas também sabe que Deus é justo. Por 7 dias, o rei implora. E no 7º dia, o menino morre. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 18. O rei, que já havia enfrentado gigantes agora, se vê derrotado pelo peso do próprio erro. E ainda assim, sua reação é surpreendente. Ao ouvir que a criança morreu, Davi se levanta, se lava, se unge, muda de roupa, entra na casa do Senhor e o adora. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 20. Esse gesto é uma declaração teológica viva. Davi entende que Deus continua sendo Deus, mesmo quando o milagre não acontece. Aqui reside uma das lições mais profundas da fé. A verdadeira adoração não depende de resultados, mas de reconhecimento. O coração que conhece a Deus não adora apenas quando vence, o adora também quando perde. Davi entende que o menino não morreu por acaso, morreu porque Deus zela pelo próprio nome. O Senhor não permitiria que a reputação de sua santidade fosse manchada pelo pecado de um rei que se dizia seu servo. E esse é o princípio espiritual que ecoa até hoje. Quem carrega o nome de Deus sobre si precisa viver de modo que esse nome seja honrado. Mas as dores não param aí. A espada que Deus prometeu continua agindo dentro da casa de Davi. Seu filho Amnon violenta sua meia-irmã, Tamar, segundo o livro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. O escândalo divide o reino e desperta em Absalão outro filho, uma ira que o levará à vingança e ao assassinato do próprio irmão, segundo o livro de Samuel, capítulo 13, versículo 29. Mais tarde, o mesmo Absalão se rebelará contra o pai, tentando usurpar o trono. Em humilhação pública, se deitará com as concubinas de Davi diante de todo Israel, segundo o livro de Samuel, capítulo 16, versículo 22. O que Deus havia dito por meio de Natã se cumpre palavra por palavra. O que fizeste em oculto, farei diante de todo o povo, à luz do sol. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 12. Essa sequência de tragédias não é castigo por prazer divino, mas consequência pedagógica. Deus está mostrando que toda semente, boa ou má, germina. O arrependimento perdoa o pecado, mas não anula a lei espiritual da semeadura. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Davi plantou morte e colheu morte, plantou engano e colheu engano. Mas no meio de tudo isso, Deus está lapidando o caráter de um rei para transformá-lo num homem quebrantado, consciente de sua total dependência da graça. E há um ponto redentor nessa história. Davi não permite que a dor o paralise. Ele não se revolta, não abandona o altar, não culpa Deus. Pelo contrário, ele amadurece na dor. Depois de enterrar o filho, o texto diz que Davi consolou Batseba, sua mulher, e deitou-se com ela, e ela deu à luz um filho, a quem chamou Salomão. E o Senhor o amou. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 24.
O nome Salomão vem de Shalom, que significa paz. É como se Deus dissesse: das cinzas da tua falha, eu farei nascer a paz. Essa é a prova de que a graça não apenas perdoa, ela reconstrói. Esse capítulo revela uma dimensão da espiritualidade que vai além da emoção. É a maturidade de aceitar as consequências sem perder a fé. Davi nos ensina que a verdadeira responsabilidade não está apenas em confessar o pecado, mas em enfrentar as colheitas dele com dignidade. Quantos hoje querem o perdão, mas rejeitam o processo de restauração? O perdão é instantâneo, mas a cura é um caminho. As lágrimas de Davi se transformam em louvor, e sua vergonha se torna testemunho. Ele entende que Deus o disciplinou não por ódio, mas porque o amava demais para deixá-lo no erro. Como está escrito: o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6. E é por isso que, mesmo ferido, Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Porque ele aprendeu a se levantar no meio das ruínas, se continuar amando o Deus que o corrigia. Há algo de profundamente humano e divino no modo como a história de Davi termina. Depois de lágrimas, perdas, traições e espadas dentro de sua própria casa, a narrativa bíblica não se encerra com tragédia, mas com recomeço. O mesmo Deus que confrontou o rei, agora o visita novamente, não com voz de profeta, nem com juízo, mas com graça. Davi, o homem que um dia foi visitado pelo mal, agora é novamente visitado pelo favor divino. A verdadeira vitória espiritual não é nunca cair, é saber se levantar. Davi aprendeu que Deus não mede o homem pelo erro que comete, mas pela reação que tem depois do erro. É nesse ponto que o coração do rei se alinha ao coração de Deus. O arrependimento não o livra das consequências, mas o reconecta ao Criador. E essa reconexão é o verdadeiro milagre da graça. Deus não apenas perdoa, ele recicla a dor e a transforma em propósito. O filho da vergonha se torna o construtor do templo. Da casa de um pecado nasce o homem que edificará a morada da glória. E aqui há um convite poderoso para você que nos acompanha. Talvez a sua casa também tenha sido marcada por erros, separações, quedas ou tragédias. Talvez a espada tenha entrado e deixado feridas que o tempo ainda não fechou. Mas o mesmo Deus que levantou Davi pode restaurar a sua história. O recomeço não é um prêmio para os perfeitos, é um presente para os arrependidos. Se há arrependimento verdadeiro, há graça suficiente. Se há coração quebrantado, há reconstrução possível. O recomeço de Davi é também o nascimento de um novo tempo em Israel. Deus mostra que não rejeita quem erra, mas quem se recusa a mudar. A diferença entre Saul e Davi não foi o tamanho do pecado, mas o tamanho do arrependimento. Saul justificou-se, Davi confessou. Saul culpou, Davi se responsabilizou. E por isso, mesmo ferido, Davi foi restaurado. Todos receberemos visitas, do profeta, do mal, da graça. O segredo está em quem você decide acolher. Quando Davi acolheu o viajante, perdeu a paz. Quando acolheu o profeta, encontrou arrependimento. Quando acolheu o Espírito, reencontrou o propósito. E é por isso que a história termina com a mesma palavra que o nome de seu filho carrega: Shalom, paz com Deus, paz consigo mesmo, paz com o futuro. Hoje, Deus ainda visita corações. Às vezes ele chega com consolo, outras com correção. Mas em todas as visitas, ele vem com um objetivo: restaurar. Davi descobriu que o recomeço não é o fim da história, é o início da verdadeira comunhão. E o que pecado destrói, a graça reconstrói. Peça por peça, lágrima por lágrima, até que o propósito volte a brilhar.